Os tiros no senador Cid Gomes, lá em Sobral, Ceará, acenderam o alarme, não da crise política ou da crise militar, que pode ser resolvida na base de uma boa conversa ou de uma eficiente articulação, mas da crise de governabilidade. Esta sim, mais difícil, porque envolve todo um aparato, toda a institucionalidade, vamos dizer assim, porque aí estão engajados nesta crise o governo federal, o Congresso Nacional e os governos estaduais. A gente já alertou muitas vezes neste espaço aqui que não se pode brincar com o governo, nem governar pelas redes sociais. É claro que o governante moderno tem sim de se utilizar das redes sociais, mas para chegar primeiro do que a mídia, ele não pode ser submetido à mídia hegemônica. Mas primeiro tem que governar, e para governar é necessário que tenha operadores políticos, que faça articulação política. E isto, infelizmente, não está sendo feito pelo atual presidente Jair Bolsonaro, que privilegiou o concurso, a participação dos militares no Palácio do Planalto. Agora encheu o palácio de militares. Agora, estes militares têm algum tipo, algum tino, alguma experiência no trato com os parlamentares e mesmo com os governadores, ou deputados, ou senadores? Dificilmente. E aí se estabelece o vazio. E o que acontece? O presidente praticamente deixa de governar. A toda hora a gente ouve que a reforma da Previdência foi conduzida pelo presidente da Câmara, o Rodrigo Maia. Rodrigo Maia, um homem muito popular entre os parlamentares, porque ele, em termos de país, ele não tem popularidade praticamente nenhuma, a não ser essas suas constantes entrevistas que ele dá e, sobretudo, o espaço de que ele dispõe na mídia. Mas daí para ter apoio popular é outra coisa muito diferente. E aí, aos poucos, o que a gente vê? A gente vê o Congresso se agigantando em termos de poder, inclusive avançando sobre o orçamento federal, que já é muito restrito. E neste ponto, o ministro Paulo Guedes, a quem nós sempre combatemos neste espaço também, tem razão, porque se o Congresso continuar a avançar sobre o orçamento com aquelas suas emendas parlamentares que crescem a cada dia, como é que o governo vai ter verbas para tratar da educação, por exemplo, que ele está cuidando muito mal, por sinal, ou de assuntos e de problemas mais urgentes, esse problema policial militar, o problema dos transportes e principalmente a questão do emprego. Este sim, outro nó górdio, como revelou essa última greve dos petroleiros, felizmente suspensa ontem, mas a gente sabe que poderá voltar se não se entenderem com a Petrobras. O que aconteceu? Esse programa predatório das privatizações que demitiu 1.000 petroleiros lá no estado do Paraná, com o fechamento de uma afiliada da Petrobras. E contam isso. E a gente sabe que há pelo menos 17 novas empresas aí para serem privatizadas. Cada uma delas provocando uma série de desempregos que, por sinal, atinge indiretamente todas as outras empresas
que sustentam a economia brasileira. Voltemos ao problema policial, do motim policial. Este sim, mais gritante, sobretudo naquelas imagens do senador que foi baleado e ainda corre risco de vida, apesar dos boletins médicos serem otimistas, porque ele foi atingido no pulmão com uma bala calibre 40 da Polícia Militar. O senador, irmão do candidato a presidente da República, Ciro Gomes, é um homem de estupim curto e teria se precipitado ao avançar com aquela escavadeira sobre os policiais amotinados no quartel da Polícia Militar de Sobral, por sinal minha terra. Policiais mascarados, saindo por toda a cidade, fechando o comércio como forma de pressão para o seu aumento salarial. Um aumento que, por sinal, já tinha sido dado pelo governador Camilo Santana, e um aumento até considerado substancial. Mas só que os militares, os policiais militares, querem mais e mais aumento. Sobretudo depois que aquele governador de Minas Gerais, o Zema, sim, o Zema aumentou em quase 42% o salário dos militares, dos policiais militares e dos bombeiros. Depois veio a Assembleia Legislativa, aproveitou a oportunidade e já estendeu o aumento para todo o funcionalismo estadual. Imagine, o governador, que é outro exemplo aí do neoliberalismo, foi eleito por aquele partido chamado Novo, que era Nova Política. O governador entra nessa, por habilidade a gente sabe, inabilidade a gente sabe, não é? Ele era um empresário que nunca tinha lidado com a política e resolve assumir e agora quer fazer demagogia. E esse governador que sequer pagou o 13º do funcionalismo este ano, quer dizer, está atrasada mais de 2 meses. E onde é que ele vai arranjar dinheiro para pagar esses 42%? É claro que vai pressionar o governo federal. E o governo federal, o que vai fazer? E isso tudo conduz a uma bola de neve, os problemas cada vez aumentando. E o vazio de poder por parte de um presidente da República que se revela mais preocupado em aumentar seus prestígios lá nas redes sociais, a fazer lives, ou a dar declarações espalhafatosas, inclusive agredindo os jornalistas. Onde é que ele quer chegar com isso? Enquanto isso, os políticos, os politicões, assumindo o poder de tudo quanto é jeito e fazendo aquele parlamentarismo de fato. O pior dos parlamentarismos, porque não tem controle institucional. E não tem uma referência que seria o presidente ou o primeiro-ministro que teria que ter algum tipo de apoio popular, de um mínimo de consenso político ou de consenso das maiorias. A gente vê, por exemplo, o Rodrigo Maia sendo praticamente o primeiro-ministro de fato e também ditando regras, enquanto os colegas parlamentares se debruçando sobre aquelas suas emendas que na maioria não corresponde aos interesses ou às necessidades do país, mas às suas pressões de seus cabos eleitorais. Para onde vai este país a gente não sabe exatamente, mas não parece destinado a um bom porto, porque a instabilidade política, junto com a ingovernabilidade, só pode conduzir a um descalabro, este sim o grande perigo, o descalabro
administrativo.